Mediante a proposta que ora iniciamos, em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16, nosso tema, vamos falar todos bem alto, 1, 2, 3, qual é o propósito da sua existência? Acredito que quem veio domingo e quem assistiu parte da mensagem pelo canal do YouTube, ou acompanhou nossa live depois, já entendeu qual é o propósito da nossa existência ou da sua existência. E o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer isso: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ao olharmos para o texto, nós já compreendemos de imediato que Jesus é o autor de toda a criação. E aqui, já de antemão, ministramos e falamos que você não é obra do acaso, você não é fruto improvável, você não é um acidente, embora vamos abordar esse tema no domingo. Você, querido, não foi gerado de um susto. Não, você foi criado para a glória de Deus, pois Ele é o Criador do universo, sendo Ele a fonte de toda a criação, porque em Gênesis 1:1, lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Então perceba que o coração de Cristo, ele desejou o mundo, a mente de Cristo, ela planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, mas foi pela palavra de Cristo que ele trouxe o mundo à existência. Então, prova disso, nós cremos que Jesus, ele é a fonte ordinária de tudo que existe nos céus ou na terra. Glória a Deus por isso. Quem está comigo diz amém. Posto isso, além dele ser, queridos, a fonte ordinária, ele é a fonte, ele é o agente, ele é o alvo, porque por meio dele, diz o texto, e para ele, diz também o texto, o universo, bem como tudo que existe, tem uma grande finalidade de render-se glória ao Senhor, e todas as coisas que existem em Cristo, escute isso, todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é a esfera, Ele é o agente, Ele é o alvo para quem todas as coisas foram criadas. Glória a Deus por isso. E a nossa pergunta, que ela obteve resposta: qual é o propósito da sua existência, da minha existência? O nosso propósito de existir é cumprir os propósitos de Deus. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, ele vai dizer justamente isso, que hoje a vida de um ser humano se baseia em 25.550 dias, é o que vale aproximadamente 70 anos. Se essa é uma verdade, queridos, pouco tempo nos resta. A Bíblia diz 80, pela robustez. O que passar disso é canseira. Então eu entendo que pouco tempo nos resta. E eu pergunto nessa noite, tia André, o que é 70 anos, o que é 80 anos comparado com a eternidade? Se você pudesse viver 10 mil anos, o que se compara a 10 mil anos com a eternidade? Porque os 10 mil anos terão um fim, mas a eternidade não. Quem está me entendendo diz amém. Então a proposta justamente é essa: uma vida dedicada às coisas materiais, ela é morta. E parece que as pessoas estão vivendo apenas com foco naquilo que é material.
conforta aquilo que é palpável. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em uma das suas cartas dizendo que nós não andamos, nós não caminhamos por aquilo que vemos, nós caminhamos por aquilo que não vemos, porque o que não vemos é eterno e o que vemos passa. Toda essa estrutura, se não for cuidada, se não for dado nela uma manutenção, até essa estrutura um dia ela pode ruir toda. Então, a nossa proposta, nós precisamos caminhar por aquilo que nós não vemos. O que nós não vemos, o céu. O que nós não vemos, queridos, é o céu. Então, vamos caminhar com a proposta de ir para o céu. Porque se a nossa vida se basear apenas nas coisas materiais, a nossa vida será uma vida morta, um tronco cortado apenas, ao passo que uma vida moldada por Deus é uma árvore frutífera, é uma árvore florescente, ela vai dar fruto na sua estação própria, e tudo que ela faz, ela vai prosperar. Porque tudo tem seu início, tudo começa em Deus, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, quer visível, quer invisível, todas as coisas começaram nele, e nele tem que encontrar o seu propósito. Fala, Deus. Se até hoje você não encontrou o seu propósito de existir, escute, você vai encontrar o seu propósito de existir em Deus. Então nada é sobre você. Pega a visão agora, hein? Desceu. Nada é sobre você, tudo é para Ele. Tudo é sobre Ele. E aqui, querido, foi um ateu que disse, tá? Foi um ateu que disse. E esse ateu tem o nome de Bernard Russell. É Russell, se eu não estou enganado. Russell. Bernard Russell. Ele vai dizer o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Foi um ateu. Então, para Bertrand Russell, um ateu, a questão não é você, o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. Escuta isso, crente. O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. Quão mesquinhos somos quando enxergamos apenas aquilo que é material, Rômulo. Quão mesquinhos somos, Sara, quando nós só enxergamos as circunstâncias que nos rodeiam. Fala a Deus. Quão mesquinhos somos de nos dobrar mediante as circunstâncias da vida, quão mesquinhos somos, ao passo que o Deus que está diante de você, Sara, é muito maior do que você está vivendo hoje. Percebe isso? Fala a Deus. É muito maior. Então esse problema que está afligindo sua alma, entrega para Ele, vida que segue. Então eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está sendo revelado na palavra para a sua vida nessa noite. Então, se o meu propósito de existir é muito maior que minha realização pessoal, é muito maior que minha paz de espírito, é muito maior que a minha felicidade, é muito maior que a minha família, é muito maior do que a minha carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspiração, se você quiser saber porque foi colocado neste planeta, você deve começar em Deus. Se não começar em Deus, você nunca encontrará seu propósito de existir. Oh, glória. Aí nos preocupamos com pão, nos preocupamos com leite, e nos esquecemos com o pão da vida. É muito maior, queridos. Então eu chamo a sua atenção para essa verdade. Você nasceu, se você recebe essa palavra, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos dEle. Vou repetir isso. Ô Eric, brigadão, meu irmão. Deus, você foi revelado agora, hein? É quase um pentecostal de mão cheia. Me escute, você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos dEle.
Todavia, a procura pelo propósito ou sentido da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente nós mesmos começamos pelo lado errado, ou seja, nós fazemos a pergunta voltada para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, as minhas aspirações, meu sonho para o futuro? Mas é uma pergunta errada. Quantos de nós que esquecemos disso aqui, ó? Quantos de nós esquecemos disso daqui, ó? Que nós nascemos para cumprir os propósitos de Deus? Quantos esquecemos disso, querido? Essa é a verdade. Quem é que já ouviu aquela pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Sempre voltada para nós. Ao passo que a pergunta é: o que Deus planejou para você ser? Quem está me entendendo diz amém. Então pega essa. Concentrar em nós mesmos, jamais desvendaremos o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de toda criatura está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as coisas com vida, ao contrário do que dizem muitos livros famosos, ou filmes, ou seminários, que você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo, queridos, não vai encontrar. Muitos livros, muitas filosofias, muitos jornais, muitos filmes, muitas séries vai dizer que as coisas se mantêm em torno de nós. Mas não. A Bíblia diz que a vida de toda criatura está nas tuas mãos. O poder da vida e o poder da morte está nas mãos do Senhor. Só Ele pode dar e só Ele pode tomar. Deus é a fonte de tudo. Então, se você nasceu para cumprir os propósitos dele, então você não irá descobrir o significado da vida olhando para dentro de si mesmo. O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Não sei. Eu sei o que Deus planejou para você. Que você cumpra os propósitos dele. Pastor, então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Mas entenda uma coisa, eu tenho dito isso, as pessoas às vezes não têm compreendido. Deus não tem um propósito para a sua vida, Sara. Não tem. Deus tem um propósito para que a Sara cumpra ele. Então o propósito já está pronto. Pega essa. Tenho dito isso. Deus não tem um propósito para a vida do Rômulo, para a vida da Marília. Deus não tem um propósito para a vida da Cris. Deus já tem um propósito e quer que a Cris cumpra ele. Então a pergunta mais coesa é: Deus, qual é o seu propósito para que eu cumpra? Quem está me entendendo aqui, queridos? O propósito já está pronto. Amém ou não amém? Agora cumpra ele. Deus não é, queridos, incoerente. Tudo o que Ele fez, o fez, pronto. Só quer que vocês participem desse processo todo. Agora, se a Sara não quiser, não tem problema, ele vai chamar outro que vai cumprir. Mas fato é que o projeto já está pronto. Até porque, quando eu digo, queridos, que você não irá descobrir o significado da vida olhando para dentro de si mesmo, eu estou dizendo que provavelmente você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo: por que eu fui criado? Para ficar mais claro, se eu lhe entregar uma invenção conhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Sabe por que até hoje, Leca, muitas pessoas não conseguiram encontrar, Sandra, o propósito de Deus? Porque não foi para o manual e também não foi para os pés do criador do projeto, criador do propósito, e fica vagando, fica palpitando, fica salientando qualquer coisa. O propósito da minha vida é ser médico, o propósito da minha vida é ser missionário, o propósito da minha vida é ser pastor, o propósito da minha vida é isso, aquilo, outro, e fica, sabe, buscando para dentro de si quais são as suas aspirações, quais são as suas vocações.
Segura. Ajuda ele, Bidu, por favor. Não, o de cá, cuidado para você não pegar do de cá, isso. Auxilia aí. Então perceba, foi um pequeno incidente, tá bom, queridos? Então perceba, queridos, que nós não iremos encontrar de maneira nenhuma nossas inspirações olhando para dentro de nós. Olha para cá, deixa que a mídia ali se vira nos 12 agora. Não iremos encontrar as nossas inspirações olhando para dentro de nós, não iremos. Mas quando vamos para o manual, iremos descobrir o que Deus planejou para cada um de nós. Fala, Deus. Você não pode chegar, escute isso, queridos. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Eu vou repetir, vocês estão dormindo, querido. Vocês estão assustados porque quase caiu aqui, né? Não? Volta para cá. Você só existe porque Deus desejou que você existisse. Você foi feito por Deus. Pega essa. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. E somente em Deus que descobriremos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Somente em Deus. E enquanto eu não parei para ouvir de Deus qual era o seu propósito, eu fui querer ser jogador de futebol. E olha que eu jogava muito, tá? Não é balela, não é história não, tá, irmãos? Não é história. Enquanto eu estava buscando o meu propósito de vida, eu quis ser policial. Até que um dia, sentado numa pracinha, aquele menino, aquele negrinho lá, faveladinho, meio chinelo, o Antônio Gilberto Tim, ele me zoava muito, porque eu usava um short tectel. Short tectel que tinha, da Adidas tinha duas listrinhas. A Adidas é 3, né? O outro só tinha 2, porque eu já tinha arrancado já. Aqui curtinho. O chinelo era meio pé apenas, só metade para frente, sem camisa e gordo no mundo. Só cabeça e joelho. Meu tio me apelidou de Maranguape. Olha o joelhinho de Maranguape. Que joelho assim. O que diferenciava coxa de canela era o joelho. Maranguape. Esse era eu. Quando eu falo que a graça me alcançou, a misericórdia também, de eu ter casado, irmãos, esse irmão não tem noção do que eu estou falando. Esse irmão não tem noção do que eu estou falando. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Um pouquinho só, não é muito também, mas um pouquinho melhor, estou um pouquinho melhor. Mas me escute. Eu quis ser policial, civil, militar, federal. Quis ser jogador de futebol. Meu tio Silvestre tentou me levar para o Atlético Mineiro várias vezes, nunca dava certo. Com a chave lá com o João Leite para me levar para o Cruzeiro, não dava certo. Meu tio tinha tipo, como se fosse hoje, bom de bola, bom de escola. Na época, há uns anos atrás, meu tio Silvestre, por ter jogado no Atlético Mineiro, ele tinha um clube, um time de futebol, e eu jogava no time do meu tio. Mas deu certo? Não. Até que um dia, sentado na praça, lembrei do que eu estava falando. Na minha frente aparece um texto, Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, 17 ao 19. Eu fui entender qual era o propósito que Deus tinha para que eu cumprisse, e eis-me aqui. Sabe o que é o mais engraçado nisso, queridos? Sem peso,
sem pesar. Ministério pastoral, para mim, não me estressa. O que me estressa é parede, me estressa. Parede me estressa. Parede, Thiago. Você não tem a raiva que eu passo com pedreiro nessas paredes aqui, ó. Pedreiro me faz uma raiva. Eu falo, pedreiro, faz isso aqui, pedreiro. Não é o Bidu não, tá, irmãos? Bidu não, é outro pedreiro. Faz isso aqui, pedreiro. Ele não faz. Aí tem que voltar e fazer depois. Parede me estressa. Gente não me estressa. Eu durmo, a Aleca está lá em casa com prova, irmãos. Igreja não me estressa, o que me estressa é parede. Isso aqui quando não funciona, quando encosta ali vai cair, já atrapalhou quem está assistindo do outro lado, me perdoa aí, tá? Porque encostou, infelizmente, a criança, paciência. Isso aqui me estressa. Mídia, tem que estar perfeitinho, isso aqui me estressa. Agora a gente, eu amo cheiro de gente. Porque eu compreendi qual era o propósito que Deus tinha para que eu pudesse executar, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Então, todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autopromoção, para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Escute, você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos e não você usar Deus para o que você deseja. Fala, Deus. Se Deus não fizer isso, se Deus não fizer... Não, queridos, escuta uma coisa. Isso aqui é jargão que eu vou citar aqui agora, tá? Você, sem Deus, Deus continua sendo Deus. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus, o que você é? Não posso nem te comparar a estrume não, tá? Vou nem te comparar a estrume, porque talvez é menosprezar o estrume. Então a Bíblia diz que a obsessão consigo mesmo neste assunto leva a uma situação sem solução. A atenção para Deus nos leva a viver uma vida livre e abundante. Há muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam assuntos a partir de um ponto de vista egocêntrico. Me escute. Sim, os livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem a mesma perspectiva. Eles propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida do tipo. Dê importância aos seus sonhos. Livro de autoajuda é assim. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas. Defina o que é bom para você. Aspire grandes objetivos. Vá à luta. Seja disciplinado, acredite em si mesmo, evolua, envolva com outras pessoas, não desista jamais. Isso é livro de autoajuda. O que nós precisamos é a ajuda do alto. Fala, Deus. É o que nós precisamos, ajuda do alto. É lógico, irmãos, que essas recomendações frequentemente levam a grande êxitos. Não estou dizendo que nós não possamos ler livros de autoajuda, não estou dizendo isso. É bem verdade que esses tipos de recomendações nos levam a algum êxito, sim. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir um propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Caminhando para o final. Ter aspirações pessoais e cumprir o propósito da vida são coisas completamente diferentes.
Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus criou que você alcançasse. E aí eu sempre digo, queridos, nenhum sucesso na vida, independente do nível, justifica o fracasso de um propósito que Deus tem para você. Justifica o fracasso de um lar. Nada. Você precisa mais do que conselhos de livros de autoajuda. Você precisa da Bíblia. A Bíblia é a ajuda do alto. A Bíblia é a autoajuda, não em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Este é um livro de autoajuda, como ele não vai te ensinar a achar a sua carreira correta. A Bíblia é esse livro. Não vai lhe mostrar como realizar os seus sonhos ou planejar sua vida. Ele não vai te ensinar a encaixar mais atividades em sua agenda lotada. Na verdade, a Bíblia, ensinará você a fazer a menos na vida, ao se concentrar no que realmente importa: cumprir os propósitos do Eterno. Ele ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, eu quero que você entenda isso, queridos. Infelizmente, nós temos andado por esses caminhos. Nós vamos continuar no domingo. Não quero correr mais, não. Ou vocês me dão mais 5 minutinhos aí para concluir? Mais 5 minutinhos? Como eu disse, amados, a Bíblia, ele é esse livro, que não vai te ensinar a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos e planejar sua vida, e muito menos ela não vai te ensinar a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. A Bíblia, vai te ensinar a realizar aquilo que Deus planejou para você. Vejo duas verdades, duas opções. A primeira, especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, quer dizer que este é o melhor palpite que posso dar. E por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. Qualquer faculdade que você vai, de filosofia, de psicologia, psiquiatria, vai nesses dias da vida aí. Eles sempre tentam discutir qual é o propósito da vida, qual é o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. E aqui o Dr. Hugo Moriarty, professor de filosofia na Universidade de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual é o significado da vida? Ele então publicou sua resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moriarty que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Infelizmente, ou felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação.
podemos nos voltar para Deus, revelou sua vida, revelou sobre a vida em sua palavra. Escute isso, o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Quer saber o propósito da vida, queridos? Pergunta para quem inventou. E você vai descobrir tudo aqui. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte para Deus. Não nos deixou às cegas, Deus não nos deixou às cegas, para ficarmos nos questionando, conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. Se você pegar a Bíblia, que é o nosso manual, que explica por que estamos vivos, como funciona a vida, e o que evitar, o que esperar do futuro, ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. É a Bíblia. De onde você veio? A Bíblia responde. Para que você está aqui? A Bíblia responde. Para onde eu vou? A Bíblia responde. Sabe por quê? Porque Deus não é apenas um ponto de partida na nossa vida, Ele é a fonte dela. Glória. Ele não é apenas um ponto de partida. Ele é a fonte. Para descobrir o propósito da vida, volte-se para a palavra de Deus. E não para a sabedoria deste mundo. Você deve edificar sua vida sobre as verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras, estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz que em Cristo que descobriremos quem somos e o propósito de nossa existência. Muito onde temos de ouvir falar de Cristo e de termos erguido a nossa esperança, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para todo e para todos. Então, pois sentidos. Há 3 descobertas a respeito do nosso propósito de vida. Você descobre sua identidade e o propósito através do seu relacionamento com Jesus. Quanto tempo mais você não tem o seu relacionamento com Jesus? Tem quanto tempo que você não tem se relacionado com Jesus? Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito de Deus. Põe sentido nisso, queridos? Deus pensava em você muito antes de você pensar em Deus. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. E foi nessa perspectiva que eu compreendi o propósito que Ele tinha para mim. Ou melhor, que Ele tinha para que eu pudesse executar. Ele planejou isso antes que eu existisse, que você existisse sem sua contribuição. Oh, glória! Você não pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes de sua vida, mas não podemos escolher o seu propósito. Você pode, queridos. Qual carreira seguir, você pode. Você pode escolher seu cônjuge, você pode. Você pode escolher os seus passatempos, você pode. Você pode escolher muitas coisas, você pode. Mas o que você não pode escolher é o seu propósito, porque o propósito já está estabelecido. E o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior que os cosmos, que Deus planejou para a sua eternidade. E aqui eu concluo, dizendo que o apóstolo Paulo usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo na criação. Ele vai usar nele, está no texto, tá, queridos? Ele vai usar nele, por meio dele e para ele. Vamos para o texto? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, por ele e para ele. Pega essa. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária.
Escuta isso. Os filósofos gregos entendiam que tudo precisava de uma causa primária, de uma causa instrumental, de uma causa secundária, que era instrumental, e de uma causa final. Ou seja, uma causa primária, o plano, a causa instrumental é o poder, e a causa final, o propósito. Quando olhamos para a criação, podemos ver Jesus. Querido, ouve isso. Ele é a causa primária. Ele foi quem planejou tudo. Ele é a causa secundária, porque por causa dele foi quem realizou. Ele também é a causa final. Foi ele quem fez para o seu próprio prazer e glória. A criação só existe porquanto para dar glórias a Deus. Então Cristo, ele é a causa primária, a causa instrumental e a causa final. Ele é. Ponto. E tudo isso porque a criação existe para dar glória a Deus. E houve um ser que morreu por não ter dado glória a Deus. Pega essa, hein? Andrei Bitov foi um romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre, e ele recorda aos 27 anos, escute isso, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum sentido. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repentino, assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito da vida. Talvez você deva ter perdido o seu sentido da vida. Talvez. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Assim como esse Andrei Bitov, ele subiu a escadaria do metrô e encontrou a luz de Cristo. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. E aqui eu quero levar você a uma reflexão. Pense sobre o seu propósito e aí, da sua vida. Pense. Faça uma reflexão diferente, pois a questão nunca foi você e nunca será você. Se for capaz, seja sincero com você mesmo, apesar de todos os argumentos ao seu redor. Como você pode se lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para você mesmo? Já viu aquelas pessoas que dizem: pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Estamos no mês de Setembro Amarelo. Para você que vai me assistir, para você que está me assistindo, o propósito de você existir é para dar glória a Deus e cumprir o propósito dele. E aí, queridos, as pessoas se afundam na bebida, se afundam nas drogas, porque não sabem por que estão aqui. Não sabem por que estão aqui, não sabem. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, está trazendo luz para o nosso coração, para a nossa mente. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Você nasceu para dar glórias a Deus.
Eu quero orar por você, querido, nessa noite. E pedir que Deus revele a você o propósito que Ele tem para que você possa cumprir. Você pode colocar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Na noite de hoje eu quero colocar os Teus filhos diante do Senhor. Pai, revela os seus propósitos a nós. Pelo Teu manual, revela a nós os Teus planos. Revela a nós os Teus propósitos. Revela a nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, porque queremos cumpri-lo. Então, nessa noite, que o Senhor possa revelar aos seus filhos qual é o propósito que o Senhor estabeleceu para que cada um cumpra-os. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, torne dar alegria aos teus filhos, torne dar alegria aos teus filhos, que eles não possam caminhar por aquilo que estão enxergando, não, Deus, que eles possam caminhar por fé e não por vista, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, que na noite de hoje, possamos sair daqui e compreendemos que existimos com a finalidade, cumprir os propósitos do Senhor. Que eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você possa compreender que você só existe porque Deus quis que você existisse. Amém.